Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Volume 25, parte 1. Abertura da Casa da Divina Vontade em Corato. Entrada de Luísa Nela. Semelhança do nascimento de Jesus em Belém, a lâmpada eucarística e a lâmpada viva de quem faz a divina vontade, a prisioneira perto do divino prisioneiro. Agradecimento de Jesus por tal companhia. Meu Jesus, vida de meu pobre coração, você que sabe em que amargura me encontro, vem em minha ajuda. Envolve em suas chamas a pequena recém-nascida de seu querer divino, a fim de que me dê a força para poder começar outro volume, e o seu fiat divino eclipse minha mísera vontade, a fim de que não tenha mais vida e a substitua tua vontade divina, e ela mesma escreva com os caráteres de sua luz o que tu, meu amor, queres que escreva, e para não me equivocar, sugere-me tu as palavras, e só que tu aceitas comprometer-te a me ser-me palavra, pensamento, batimento, e a dirigir minha mão com a tua, posso fazer o sacrifício de voltar a escrever o que tu queres. Meu Jesus, estou aqui perto do tabernáculo de amor, daquela porta adorada que eu tenho a grande honra de olhar. Sinto as tuas fibras divinas, o teu coração pulsando, que em cada batimento faz sair chamas, raios de luz interminável, e naquelas chamas ouço os teus gemidos, os teus suspiros, as tuas súplicas incessantes e os teus repetidos soluços, porque queres fazer conhecer a tua vontade para dar a sua vida a todos, e eu me sinto consumindo junto contigo e repetindo o que você faz. Por isso peço-te, enquanto olhas para mim de dentro do tabernáculo, eu olho para ti de dentro do meu leito, reforces a minha fraqueza para que eu possa fazer o sacrifício de continuar a escrever. Luísa, ela começa a escrever um novo volume, o volume 11, e é uma nova etapa nessa formação dela na divina vontade. E ela ainda luta contra a vontade dela mesma de escrever e para poder fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade divina, que ela escreva, que ela deixe tudo esse conteúdo escrito para poder, agora, hoje, no dia de hoje, 2023, termos acesso a esse conhecimento e também sermos formados, esses novos filhos da divina vontade, que ele vai formar, Jesus vai formar o reino dele na alma de cada um que der abertura, que tiver disposição e compreender, o que é esse dom da divina vontade, o que é essa santidade divina que ele vem trazer para esses nossos tempos em que o ser humano está cada vez mais andando de cabeça para baixo,
porque quem olha para a cabeça, quem anda de cabeça para baixo não consegue enxergar o céu e fora de ordem totalmente, da ordem pela qual, né, Deus criou o ser humano. E esses santos, né, divinos, esses santos da divina vontade que estão sendo formados, vão ser aqueles que vão ter Jesus vivendo dentro deles para poder levar Jesus para onde for, né, com o conhecimento de Deus, né, fazer com que as pessoas se lembrem dele, tenham conhecimento dele através das verdades que vão sendo ditas, né, falando aquilo que as pessoas realmente precisam ouvir e não o que elas querem ouvir a respeito de seus erros, seus pecados, né? Não que nós vamos sair por aí condenando todo mundo, julgando todo mundo, mas uma oportunidade em que Deus permitir, né, que Ele colocar uma pessoa na nossa frente, né, nos pedindo ajuda numa determinada situação em que ela se encontra assim de pecado, nós com toda a caridade, com todo o amor, né, como Jesus faria, né, ele e é realmente ele que faz, né, em nós, vamos falar a verdade para a pessoa, para ela poder se libertar do pecado, porque o conhecimento, né, a verdade liberta. E a Luísa, ela estava nessa angústia, né, conversando com Jesus, pedindo força para ele, para começar, né, esse outro volume, né, para que o Fiat divino, né, o Fiat da criação, né, que deu origem a tudo, né, que deu origem a tudo que foi criado na natureza e que criou o homem, né, a imagem e semelhança de Deus, que esse Fiat, ele eclipse a vontade dela, né, para que ela só faça, né, que a vontade dela seja substituída pela vontade divina, para que ela escreva recebendo a luz, né, o amor, né, que ele vai transbordar nela, né, no interior dela, na alma dela, né, quando ela trocar a vontade dela, não trocar totalmente, mas unir, né, a vontade dela com a vontade divina, né, porque a nossa vontade, ela não é ruim, ela só faz mal para o ser humano quando ele vive sem Deus, né? Aí sim, a vontade humana, a vontade própria da pessoa, ela é a chave do inferno, né? Como o próprio Jesus diz aqui nesses escritos. Então, eu não sei se ela está na igreja, mas ela está olhando para Jesus, né? Que está dentro do sacrário. E ela tem certeza de que ele está olhando para ela de lá. E ela está conversando com ele e diz que ela sente o coração dele bater ali, né? Olhando para esse tabernáculo de amor, ela ela sente o coração dele pulsando, né? E cada batida do coração dele sai chamas, né? E essas chamas são as chamas do amor dele, que queimam em seu interior porque ele está sufocado, o amor está sufocado porque ele quer amar e ser amado, mas é preciso ter uma correspondência, né, no amor. O amor, ele não é, a pessoa não consegue amar sozinha, ela tem que amar alguém e receber o amor em troca, né? E ela vê dali sair raios de luz, né, que vão iluminando ela, né, e ela escuta, né, ela ouve os gemidos dele, os suspiros de amor dele, as súplicas e os soluços, porque ele chora, porque ele quer fazer o ser humano conhecer a vontade divina, né, que dá vida a todos. E ela sente Jesus se consumindo e ela se consome junto com ele. O amor dele consome ele, né? O maior sofrimento de Jesus não foi só o sofrimento ali na paixão, né? Aquele sofrimento exterior, né? Mas foi o sofrimento interior, porque era o amor que devorava ele por dentro e toda vez que ele sofria qualquer ato
de desprezo, né, que as pessoas não consideravam ele. Ele sofria porque a criatura não compreendia, né, o que ele estava fazendo, e ele estava fazendo atos de reparação pelos nossos pecados, e ali ele sofria, né, sofria muitas dores, e até se consumar ali no horto né, no Getsemane, ele se consumou inteirinho ali, as chamas do amor dele consumiram ele ali todinho, a ponto dele derramar sangue, né, pelas veias, pelo corpo todo dele, né, expeliu sangue, assim, de tanto sofrimento por cada alma, né, que estava pecando contra ele, e assim ele ia reparando. E a Luísa disse para ele que enquanto ele olha para ela de dentro do tabernáculo, ela olha para ele no leito dela, né? No leito dela, ela olha para ele. Então, eu não sei explicar se ela tinha um sacrário no quarto dela ou se ela estava espiritualmente vendo, né, o sacrário. Mas ela estava pedindo para que ele reforçasse a fraqueza dela para ela poder fazer esse sacrifício de continuar a escrever. Tamanho era o desejo de não escrever que ela tinha, né? Ela lutava muito contra a vontade dela. Ela estava, nesse momento, passando por uma purificação para morrer para a vontade dela totalmente e fazer a vontade divina, que era que ela escrevesse. Era necessário que ela deixasse esses escritos para hoje, né, formar esses novos filhos da divina vontade. E ela continua escrevendo. Agora, antes de dizer o que me disse Jesus, devo fazer um pequeno parênteses, que aqui em Corato foi fundada uma casa querida e iniciada pelo padre cônego Aníbal Maria de Francia, e esse padre, né, ele acompanhou Luísa, né, e ele estava lendo os escritos dela, ele estava no volume 20, quando ele faleceu. E hoje em dia, né, ele foi canonizado, tornou-se um santo, e tem uma estátua, né, com a imagem dele lá no Vaticano, né? Se algum dia alguém tiver a oportunidade de ir ao Vaticano, vai ver a estátua do padre cônego Aníbal Maria de Francia, né, que era lá de Corato, lá na Itália. De venerável memória, a qual seus filhos, fiéis à vontade de seu fundador, seguiram e deram nome de Casa da Divina Vontade, como o queria o venerável padre, que queria que eu entrasse nessa casa, e seus filhos e filhas, por sua bondade, o primeiro dia que a abriram, as reverendas madres vieram por mim e me conduziram a um quarto, onde, abrindo a porta desse quarto, eu vejo o tabernáculo, escuto a Santa Missa, estou propriamente sob o olhar de meu sacramentado Jesus. Então aqui está explicando por que ela estava, né, vendo Jesus, né, no tabernáculo da cama dela, porque ela foi, né, para esse lugar, né, nessa casa que foi fundada, né, em Corato e que recebeu o nome de Casa da Divina Vontade. E a Luísa continua escrevendo: oh, como me sinto feliz, porque de agora em diante, se Jesus quer que continue escrevendo, escreverei sempre pondo um olho no tabernáculo e o outro no papel onde escrevo. Por isso, peço-te, meu amor, ajuda-me e dá-me a força para cumprir o sacrifício que tu queres. Então, ela estava dizendo que ela estava feliz porque agora ela ia escrever olhando para o tabernáculo, né? Mas ela já era muito privilegiada porque ela sentia Jesus no coração dela, né? Ela conversava com ele, ela via, ela tinha experiências, né, espirituais com ele, né, de crucificação, tantas coisas que vão ser descritas aqui ainda
no decorrer desses volumes, né? Ela teve um casamento espiritual com Jesus, ela foi conhecer o lugar onde ela ia ficar no céu depois que ela morresse, ela, ela participou de festas, né, de santos no céu, festas de Nossa Senhora no céu, ela participou, ela tinha tudo isso e ela estava feliz porque ela ia olhar para o tabernáculo, né? Então, ela era muito humilde mesmo, né? E agora, devendo-se abrir esta casa, viam-se pessoas religiosas, meninas, um ir e vir de pessoas, todos em movimento, e eu me sentia toda impressionada, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, este núcleo de pessoas que tu vês, tudo em movimento pela abertura da casa da minha divina vontade, é símbolo daquele núcleo de pessoas quando quis nascer em Belém e os pastores iam e vinham visitar-me, pequeno menino. Isto apontava a todos a certeza de meu nascimento. Assim, este núcleo de gente todo em movimento indica o novo nascimento do reino de minha divina vontade. Veja como todo o céu faz eco ao meu nascimento, o qual os anjos festejando me anunciaram aos pastores e pondo-os em movimentos faziam ir e vir a mim, e eu reconheci neles as primícias do reino da redenção. Assim reconheço neste núcleo de pessoas, de meninas e religiosas, o início do reino da minha divina vontade. Oh, como exulta meu coração e goza, todo o céu faz festa. Assim como os anjos festejaram meu nascimento, assim eles festejam o início do renascimento do meu Fiat em meio às criaturas. Mas veja como meu nascimento foi meio descuidado, mas pobre. Não tive sequer um sacerdote perto de mim, mas apenas pobres pastores. Em vez disso, no início de meu querer, não há apenas um núcleo de religiosas e meninas estrangeiras, um povo que vem para festejar a abertura, mas há um arcebispo e sacerdotes, representantes da minha igreja. Isto é símbolo e anúncio a todos que o reino do meu querer divino será formado com mais magnificência, com pompas e esplendor maior que o próprio reino da redenção. E todos, reis e príncipes, bispos, sacerdotes e povos, conhecerão o reino do meu Fiat e o possuirão. Por isso também tu festeja neste dia no qual meus e seus suspiros e sacrifícios por fazer conhecer minha divina vontade. Vêm os primeiros alvores e esperam que logo surjam o sol do meu Fiat divino. Então Jesus explica para Luísa que aquele movimento de pessoas, né, com a abertura dessa casa da divina vontade, simboliza, né, aquele núcleo de pessoas quando ele quis nascer em Belém, né, aquela movimentação que estava acontecendo por causa daquele censo que estava, né, acontecendo nas cidades, e as pessoas estavam todas indo à sua cidade de origem, né, para poder fazer aquele recadastramento, aquele censo, participarem, responderem que era obrigatório. Então estava tendo aquela movimentação de pessoas, né? Pessoas indo e vindo, né? Quem era de Belém, tinha nascido em outra cidade, ia para outra cidade. Quem era de outra cidade, mas tinha nascido em Belém, tinha que ir para lá para poder responder esse censo. Então, era movimento de pessoas, né? E os pastores também, né? Que iam visitar Jesus quando ele nasceu, né? E tudo apontava o nascimento de Jesus. Então, essa vida divina, né, que Jesus está formando a Luísa neste momento, né, nesse trecho, né, ele já fica mostrando para ela que a pessoa que vive na divina vontade, ela olha tudo assim no ato único de Deus, quando Deus criou, né? Quando Deus criou ele, o amor dele, né, por todas as criaturas, por tudo que ele criou foi derramado e ele tinha a visão ali de tudo que ia acontecer. Então, quando nós, na Divina Vontade, vimos alguma cena assim do nosso dia assim,
nós pararmos para pensar e analisar, tudo remete a Deus, né? Neste caso, essa cena, né, que a Luísa estava vendo, né, de pessoas se movimentando, Jesus já mostrou para ela, né, que no ato único dele, aquilo ali representava as pessoas se movimentando do nascimento dele. Como o céu, né, faz eco a essa festa, né? Como o céu, né, como exultou o coração de Jesus também, de alegria, né, de ver ali, né, na formação dessa casa da divina vontade, o início do reino da divina vontade. E que representa o início do renascimento do Fiat em meio às criaturas. Porque o primeiro Fiat foi o da criação, o segundo Fiat foi da redenção, e o terceiro Fiat é esse que foi dado através da Luísa, que é o Fiat da santificação. Então, o nascimento de Jesus faz parte, né, de um dos Fiats, né? O Fiat do nascimento, do renascimento do Fiat dele, né? Que ele veio em meio às criaturas, no nascimento dele, né? Quando ele nasceu e que foi pobre, né? E ele não teve nenhum sacerdote perto dele, né? Apenas pobres pastores. E ali naquela casa, né, que estava sendo, né, inaugurada, tinha sacerdotes, né? Nesse novo lugar, há um arcebispo e sacerdotes representantes da igreja dele, né? Se tem representantes da igreja católica, isso é um símbolo, né? Um anúncio, né, do reino do querer divino dele, que está sendo formado com magnificência, porque, né, com pompas e esplendor maior que o próprio reino da redenção. Porque no reino da redenção, né, quando Jesus veio, né, passou pela paixão, né, os reis, os bispos, os príncipes, eles, todas essas pessoas importantes, né, vão conhecer o reino do Fiat e vão possuir, né, esse reino também da divina vontade, que esse reino ele é formado dentro de nós, né, no nosso coração. E Jesus fala para ela festejar, né, neste dia, né, dessa abertura dessa casa, tantos sacrifícios, né, que não só ela fez, Jesus fizeram, né, os dois fizeram por fazer conhecer a divina vontade, né. Por isso que não era para ela ficar se sentindo mal de escrever, porque fazia parte, né, ela escrever, deixar escrito para que esse reino fosse conhecido, né, divulgado. Não tem outra forma de divulgar a não ser através dos livros que iam ser publicados, né, e espalhados por toda parte. E continuando, logo tendo chegado a noite deste dia, consagrado à Rainha do Rosário, Rainha das Vitórias e dos Triunfos, pensava que este era outro belo sinal, que assim como a soberana Senhora venceu o seu Criador e, tecendo-o com as suas cadeias de amor, atraiu do céu à terra para fazer-o formar o reino da redenção, assim a coroa doce e potente de seu rosário a fará de novo vitoriosa e triunfadora para a divindade, tanto de conquistar o reino do Fiat divino para fazê-lo vir em meio às criaturas. Eu não pensava, de fato, que aquela mesma noite deveria ir à casa da divina vontade junto a meu prisioneiro Jesus. Só lhe rogava que não me fizesse saber quando aconteceria, para não profanar com a minha vontade humana esse ato, que nada pusesse de meu, mas em tudo o divino querer. Eram 8 horas da noite, e fora do habitual veio o confessor, a quem as reverendas madres superiores haviam rogado se impusesse sobre mim por obediência para que eu cedesse a consentir com elas. Resisti tanto quanto pude, porque pensava que o Senhor quisesse que fosse no mês de abril, estação mais quente. Então eu pensaria. Mas o confessor insistiu tanto que eu cedi. Por volta das 9h30 da noite fui levada a esta casa, perto do meu prisioneiro Jesus.
Esta é a pequena história do porquê me encontro nesta casa da divina vontade. Agora retorno minha narração. Na noite, fiquei sozinha com meu sacramentado Jesus. Meus olhos estavam fixos na porta do tabernáculo. A lâmpada, com o seu tremor contínuo, me parecia que, ora, se quisesse apagar, mas depois se reavivava, e eu sentia um sobressalto no coração, temendo que Jesus pudesse ficar às escuras, e o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro. Minha filha, não temas, que a lâmpada não se apaga, e se apagar, tenho a ti, lâmpada viva, lâmpada que com o teu tremor, mais que tremor da lâmpada eucarística, me diz: te amo, te amo, te amo. Oh, como é belo o tremor de teu te amo. Me diz amor, me diz amor, e unindo-se com a minha vontade, de duas vontades formamos uma só. Oh, como é bela a tua lâmpada e o tremor do teu amo. Não se pode comparar com as lâmpadas, com a lâmpada que arde diante do meu tabernáculo de amor, muito mais que estando em você, minha divina vontade, forma o tremor de seu te amo no centro do sol de meu fiat. E eu vejo e sinto que não uma lâmpada, mas um sol está diante de mim. Seja bem-vinda, minha prisioneira. Veio fazer companhia a seu prisioneiro. Os dois estamos na prisão, você na cama e eu no tabernáculo. É justo que estejamos juntos, mas muito mais que uma é a finalidade que nos tem na prisão, a vontade divina, o amor e as almas. Como me será agradável a companhia de minha prisioneira. Estaremos juntos para preparar o reino do meu Fiat Supremo. Mas deves saber, minha filha, que o meu amor te precedeu. Eu me coloquei primeiro nessa custódia, prisioneiro, para esperar a minha prisioneira e a tua doce companhia. Vê então como meu amor foi o primeiro a correr para ti, como te amei e te amo, porque depois de tantos séculos de prisão neste tabernáculo, não tive jamais uma prisioneira que me fizesse companhia, que estivesse perto, estive sozinho sempre, ou na maior parte na companhia de almas não prisioneiras, nas quais não vejo as minhas próprias correntes. Agora finalmente chegou o tempo de ter uma prisioneira, para tê-la continuamente próxima, sob meus olhares sacramentais, e que só as cadeias de minha vontade divina a têm prisioneira. Companhia mais doce e mais agradável não podia ter, portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino e trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-lo conhecer às criaturas. Bom, Luísa explicou, o dia que ela chegou na casa da Divina Vontade, e que logo que ela chegou, ela viu que a luz, que eu acho que era uma vela, estava piscando, e ela tinha medo que a luz se apagasse, Ela estava preocupada e ela não podia sair da cama, Então, ela preocupada com que Jesus ficasse no escuro. E Jesus veio, abraçou ela, moveu-se dentro dela, e abraçou a alma dela, e disse para ela no interior dela, para que ela não temesse, que a lâmpada não ia se apagar, mesmo que se apagasse, ele teria ela, para iluminar, que ela é aquela lâmpada que estava tremendo, como aquela luz daquela vela, e cada tremor dessa lâmpada eucarística que era a Luísa, para ele, cada tremor dizia: te amo, te amo, te amo. Ele dizia que a Luísa era uma lâmpada viva, e que cada tremor dela dizia: te amo, te amo, te amo. E que era belo para ele ouvir ela dizer, e
esse te amo, né? Que diz amor, né? Esse amor que ela sentia por Jesus e que ele sentia por ela, né? Essa correspondência de amor, né? E unindo a vontade dela com a vontade dele, formava uma só vontade, assim como é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A vontade divina ali reina entre eles, né? Os três têm a mesma vontade. E ele dizia que a lâmpada dela era bela, né? E que não pode se comparar com aquela lâmpada do tabernáculo, né? Porque ela estando na vontade divina, o tremor dela, né? Da lâmpada viva que era a Luísa, a alma dela, né? Era como se fosse um te amo no centro do Fiat divino. E ele vê e sente não uma lâmpada, mas um sol, né? Muito mais que uma lâmpada, um sol que ilumina, que aquece, né? Que dá vida, né? Então ele disse para ela: seja bem-vinda, minha prisioneira, né? Que foi fazer companhia ao prisioneiro, né? No sacrário. Jesus está ali preso no sacrário, lugar frio, um lugar escuro ali dentro, né? Uma prisão, né? Uma prisão de amor que ele mesmo se colocou ali, prisioneiro de amor, né? E ele disse que os dois estão na prisão, né? Porque ela estava numa cama e ele dentro do sacrário. E a finalidade pela qual os dois se encontravam como prisioneiros é por amor às almas, né? E pela divina vontade. E ele disse que a companhia dela era agradável, né? Uma agradável, e que juntos eles iam preparar o reino do Fiat Supremo, que é o reino da divina vontade. Mas ele disse que ela precisa saber, né? E ela com certeza sabia, né? Que o amor dele precedeu ela, né? Ele primeiro se colocou como prisioneiro e para esperar, né? A prisioneira que era ela para fazer companhia para ele. E o amor dele foi antes, né? Correu antes para ela, antes ele amou ela. E amou tanto, né? Que depois de tantos séculos na prisão, naquele tabernáculo, né? Ele nunca teve uma prisioneira que fizesse companhia para ele. Por mais que as religiosas passem adoração dia e noite, né? É adoração perpétua, né? Ele sempre esteve sozinho, né? Porque essas almas, né? Essas pessoas que fazem companhia para Jesus, elas não têm Jesus dentro delas, assim como Luísa tinha, né? Esse dom que ele estava colocando ainda de conhecimento de todas as coisas, né? De saber o para quê de todas as coisas, de mostrar para ela, né? Para que tudo foi criado, como foi criado, qual a finalidade da criação e a redenção e os castigos e tudo mais, ela tem pleno conhecimento de tudo, né? Então ela é uma companhia muito mais consciente, né? Essas almas, né, que faziam companhia para eles, elas não eram almas de prisioneiras porque ele não via nessas almas a própria corrente dele. E que corrente é essa? É o amor que o prende ali naquele tabernáculo, né? E chegou o tempo, né, em que ele ia ter uma prisioneira que ia ficar sempre próxima a ele, né? Ela ia sob os olhos sacramentais dele, né? Que só as cadeias da divina vontade pode aprisionar, né? Com o amor dele, uma criatura. Que ela era a companhia mais doce e mais agradável. Ele não podia ter outra igual a ela. E que enquanto eles estivessem na prisão, eles iam se ocupar do reino do Fiat divino, né?
Eles iam trabalhar juntos e sacrificarem-se juntos para fazer conhecer esse reino sobre as criaturas. Então ela ia ficar ali, ela não tinha como sair dali, ela era acamada, né? E Jesus também não tinha como sair ali do sacrário, então os dois iam ficar fazendo companhia um para o outro, então eles iam trabalhar juntos, eles iam se sacrificar junto, cada um no seu quarto, né? A cama dela era o quarto dela, a cama dela era a prisão dela, e o sacrário era a prisão de Jesus, e um do ladinho do outro ali, se sacrificando para fazer o reino ser conhecido. E ali escrever. Então, depois disso, ela não tinha mais como negar escrever, né? Depois de toda essa declaração de amor de Jesus, né? Tudo o que ele disse, não tinha como ela dizer não, né? Ela tinha que continuar, né? Mesmo porque se ela parasse, ela ia fazer a vontade dela, né? E não ia fazer a vontade de Deus.